Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a obra missionária, portanto, sejam bem-vindos. E graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, e com certeza Deus está trabalhando, está guiando a obra dele, mas uma oportunidade que o Senhor nos dá e podemos agradecer porque, afinal de contas, nós vivemos na provisão do Senhor Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela respiração. Obrigado, Senhor, pelo fôlego. Obrigado, Senhor, por nos permitir andar, por nos permitir falar, por nos permitir fazermos o que nós estamos fazendo, que glorifica o Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Nós te damos graças pelo que o Senhor tem feito em nós. E pedimos ao Senhor para que o Senhor guie esse estudo, para que seja uma meditação edificante, para que seja uma meditação que, que toque o nosso coração e que nos faz sair da nossa zona de conforto. Querido Deus, por favor, dá-me sabedoria, conhecimento, para que essa meditação seja guiada segundo a tua vontade e no poder do Espírito Santo. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nós queremos falar sobre a obra missionária mais uma vez. E se você está aí, por favor, me dê um pouco da sua atenção e que essa meditação seja boa, seja edificante para todos nós. O nosso tema vai ser esse, relembrando a tarefa da igreja. Então, é bom, mais uma vez é bom lembrar qual é a nossa tarefa. Mais uma vez é bom lembrar porque Deus nos trouxe aqui. Mais uma vez é bom lembrar qual é a nossa missão e sempre é bom relembrar o que Deus nos confiou. Então, para isso, nós falaremos no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. E só para dar uma introdução, nós podemos ler, abre a sua Bíblia comigo, vamos ler primeiro capítulo, Atos capítulo 1, versículo 1, aqui nós vamos começar. Então, por favor, vamos fazer essa leitura. Atos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: o primeiro tratado fiz ao Teófilo. O primeiro tratado fiz ao Teófilo. Eu estou usando a versão King James, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então, só para dar introdução a este livro de Atos, aqui nós vemos o destinatário, Teófilo, e quem está escrevendo é o Lucas, o médico. Teófilo foi um oficial de Roma. Esses são os ensinos que nós temos, as informações que temos sobre Teófilo. Também alguns falam, né, que pode ser o nome pode ser a representação de uma igreja que, portanto, não quis se identificar. Muitos crentes não chegam à compreensão dos objetivos da igreja neste mundo. Com isso, os crentes acabam relaxando e aquecendo os bancos da igreja. Teófilo, ele é diferente. Teófilo se converteu. A preocupação dele era sobre o que se seguiu depois que Jesus foi elevado aos céus. Então, essa era a preocupação de Teófilo. E aí, o que aconteceu? Lucas me fala. Né? Nós vemos a ascensão do Senhor Jesus. E qual foi a continuidade? O que aconteceu com os discípulos? Será que eles teriam voltado para casa e o cristianismo teria acabado e aquelas pessoas, os discípulos que o seguiam, eles teriam feito o quê? Me fala, Lucas. Eu estou aqui imaginando a preocupação desse homem para entender o que aconteceu depois. E Teófilo quer saber mais.
como os crentes ficaram. E sendo que Jesus foi assunto aos céus, qual é a tarefa da igreja enquanto esperava pela vinda de Jesus? Então, Lucas escreve com o propósito de responder essas dúvidas do nosso querido irmão Teófilo. Alguém curioso. Vamos imaginar assim, alguém curioso que queria saber o que aconteceu. Então, Lucas também, alguém com paciência, podemos dizer assim, alguém com paciência, ele escreve 28 capítulos explicando o que aconteceu, a continuidade, né, da igreja, o que a igreja fez após que o seu mestre foi assunto aos céus. E eu vejo assim, Lucas, alguém com paciência para explicar. E isso nos ensina muita coisa sobre a paciência, né? E às vezes nós estamos acostumados a dar respostas curtas e simples. E às vezes porque nós não queremos gastar mais tempo falando sobre o assunto, mas só que Lucas, ele se dedica e ele responde com um livro, né? Alguém responde uma pergunta escrevendo um livro. E isso é, é impactante. É impactante. Então, neste momento, eu quero ver junto com os irmãos a resposta de Lucas para Teófilo. E ele relata a missão dos crentes assim que Jesus foi assunto aos céus. Ele explica para ele tudo o que aconteceu. E com certeza, depois desse livro, Teófilo, eu penso que ele ficou feliz, ele ficou animado, ele ficou avivado, porque sabe que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, nada ficou perdido, tudo não acabou como talvez ele pensava, que não havia mais esperança, como até mesmo os discípulos pensavam que não havia mais esperança. E depois dessas respostas veio aquele fôlego e ganhou ânimo, ganhou encorajamento para testemunhar de Cristo. Então nós queremos ler versículo 1 já lemos, versículo 2, vamos ver esses primeiros versículos. E o versículo 1 diz o seguinte, eu vou ler de novo. O primeiro tratado fiz ao Teófilo sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. E para entendermos melhor esse relato, precisamos identificar o autor do livro e depois será fácil continuarmos para aquele que não ouviu e não entendeu o que eu falei no versículo 1. E eu disse que Lucas foi um médico, é o autor nesse caso, quem está escrevendo, e não, com certeza ele não era judeu, mas sim gentio, de origem grega. Por isso, não pertencer ao povo judeu, ele faz parte dos gentios. Nós sabemos o que é gentios. Gentios, aquela pessoa que não nasceu na comunidade judaica. E naquela época isso era muito forte, né? Você é gentio, eu sou judeu. E as pessoas batiam no peito, né? Nesse caso os judeus, eu sou judeu e você é um gentio. Isso era pejorativo. O termo era pejorativo, dizer gentio, né? Havia essa separação. Mas graças a Deus, com o tempo da igreja, Cristo, como Paulo fala lá em Efésios, ele veio e destruiu esse muro de inimizade que havia, né? Essa rixa que havia no meio. E com a vinda de Cristo, essa rixa foi quebrada. E agora não há mais judeus, como Paulo fala, não há mais judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Não tem mais esse desprezo. Então isso também quebra aquele desprezo racial, aquele desprezo que as pessoas têm sobre pessoas de diferentes lugares, africano, indígena, ou então europeu, ou alguém da Oceania. E graças a isso, pessoas, povos têm se sentido à vontade no meio de outros povos, nesse caso seria no meio de outros crentes, porque sabe que não há diferença. Se você nasceu no Brasil, nasceu na África ou nasceu
aonde diante de Cristo todos somos um. Não há nenhuma diferença não há nenhuma diferença entre nós diante de Cristo. Todos nós somos filhos de Deus e Cristo ele quebrou esse muro de inimizade que havia. Então, todos crentes devem exaltar isso, devem valorizar todas as culturas. Então, Lucas é aquele crente que sempre quis servir. Aquele crente que quer servir e quer amadurecer. Ele caminha rumo à maturidade. E Lucas cresceu muito rápido nas coisas de Deus e se tornou um grande escritor. Ele escreveu o evangelho que está com seu nome. Nós conhecemos o evangelho de Lucas. Aqui está um exemplo, né? Aqui nós temos um exemplo de um crescimento espiritual. Então, essa carta, ou o autor dessa carta nos desafia a amadurecermos. É bom que a gente saia do primeiro passo quando nós nos convertemos. É bom que a gente cresça espiritualmente. E, infelizmente, tem alguns que têm permanecido criança para sempre no que diz respeito à vida cristã. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chama a amadurecermos. Paulo mesmo falou. Ele falou que não sejamos mais crianças levadas de um lado para outro. Nós precisamos amadurecer. Então, Lucas é um exemplo muito claro de um crente, apesar de não ser judeu. Claro, eu estou falando isso porque um judeu já tem ali os fundamentos do Evangelho, já conhece o Antigo Testamento. Talvez podemos dizer isso o ajudou a amadurecer tão rápido, mas só que ele não era judeu, ele era um gentil. Então, ele se converte e ele cresce muito rápido e ele se entrega ali às pesquisas, ele se entrega aos estudos, ele se entrega a conhecer mais Cristo. Então, isso nos deixa maravilhados. Então, o mandamento que aqui se refere é a missão dos discípulos a ser executado quando ficaram. Nós encontramos essa missão quando nós lemos ali na carta, vou abrir Lucas, capítulo 24. Nós vamos ver qual foi esse mandamento que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 47, diz que, vou começar no versículo 45, diz que então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, ele diz que tem que começar por Jerusalém, em seu nome. Nós vemos aqui a aparição do Senhor Jesus aos seus discípulos e ele dá as instruções, explica para eles o que aconteceu e qual que é a missão deles. E assim estava escrito sobre Cristo, ele viria, sofreria, morreria na cruz e então em seu nome se pregaria a salvação, começando por Jerusalém, como o Senhor Jesus fala. Então o Senhor Jesus, após essa despedida, ele foi assunto aos céus. Mas antes da sua ida, ele deixou uma missão para ser feita, né? Como nós vemos. Os crentes foram dados uma missão de levar o evangelho para os não crentes. A vida aqui na Terra nos diz que nossa missão é ir atrás de reconhecimento. Vá atrás de reconhecimento, alcançando altas posições nos cargos. E quem alcança essas posições, quem não alcança não é visto como alguém. É o que o mundo nos fala, né? E os objetivos deste mundo entram em conflito com os objetivos de Deus. Jesus, falando sobre isso, disse que ninguém que ama mais a este mundo é digno de me seguir. Então, enquanto que o mundo diz que, olha, você precisa daquilo, você precisa daquilo. Eu me lembro um dia quando eu estava tirando a minha habilitação, a carta de condução, e eu estava ali na fila esperando a minha vez e veio um jovem, não sei se era namorada, com certeza sim, ou então esposa, mas eles eram tão jovens. Claro, não sei se eram esposas, era um casal de esposas, ou era um casal de namorados, ou eram casados.
ou se eram casados. Então eu ouvi a moça dizendo, olha, falando para o rapaz, dizia, olha, você agora tem habilitação, você tem carro, você tem casa, você tem uma família, agora você não tem por que não estar feliz. Você está realizado. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu fiquei pensando, seria essa a razão da nossa existência aqui na Terra? Estar bem realizado na vida? E aquele dia me deixou cheio, né, daquela declaração da moça. E eu fui pensando o dia inteiro, seria que essa é a origem da nossa felicidade, é o nosso objetivo, estar bem realizado aqui no mundo? E eu não concordo. Claro que é o que o mundo fala. O mundo diz que você tem que fazer aquilo para ser realizado. Mas só que para os crentes, Cristo nos chama para estar realizado nele, para estarmos realizados nele. E ainda mais, ele nos chama para completarmos a obra dele. Então, a nossa realização é fazer a obra daquele que nos chamou. Essa sim é a nossa realização. Essa é a nossa realização. Então, que Deus abra nossa mente para entendermos a nossa realização. Porque a nossa realização é fazer aquilo que Deus nos confiou. E no versículo 13, vamos ler o versículo 3. Aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Vamos ao versículo 4. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviste, no versículo 3 e 4. Então vamos lembrar que Teófilo não era judeu, sendo assim, não conhecia muito sobre a vida de Jesus, até sua morte e ressurreição. Apesar de ter se convertido ao cristianismo, claro, quando alguém nasce de novo, ele é como uma criança recém-nascido. Assim como acontece o nascimento físico, é o mesmo que acontece no nascimento espiritual. Claro, nós temos ali, não é o nosso tema agora, mas o nascimento espiritual acontece quando você ouve a pregação do Evangelho e você ali, com a ação do Espírito Santo, e você dá a resposta ao Evangelho, porque o Evangelho, ele exige de você uma resposta. Cristo morreu por você, e você se pergunta, e agora? O que eu devo fazer? Como aquele carcereiro disse, e agora? Né? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz que crendo no Senhor Jesus serás salvo tu e a sua família. Este é o Evangelho. No mesmo dia nós nos convertemos, quando nós fazemos essa declaração, nos convertemos e ali nós nascemos de novo. É o que o Senhor Jesus tentou falar para Nicodemos, um novo nascimento. Então, quando alguém se converte, ele é um bebê recém-nascido. Ele necessita de mais alimento para o seu crescimento, começando com leite até o alimento sólido, como Paulo fala. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Por isso que, se você já tem anos que você se converteu, então eu espero que você não esteja nesse momento se alimentando de leite, porque já passou o tempo. Já passou o tempo. Lucas precisa informar tudo para Teófilo o que aconteceu. Quer ajudá-lo na fé dele, no crescimento, né? E Lucas é um desafio para nós, ajudar as pessoas na sua fé, no amadurecimento da sua fé, na sua vida cristã. Alguém que está ali, que se entregou à escrita, ele se tornou um escritor para ajudar os crentes ali a conhecer o que aconteceu depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Então, Lucas diz que a ressurreição de Jesus foi um fato. Tem um lugar, tem o tempo em que tudo aconteceu, ainda mais. Muitas testemunharam, muitas pessoas testemunharam a sua ressurreição, porque Jesus foi visto durante 40 dias, entre o dia da ressurreição até o dia que se despediu dos seus discípulos e foi levado ao céu. E nós vemos ali as aparições. O Senhor Jesus aparecia para seus discípulos, aparecia para aquelas pessoas que caminhavam com ele, e ele fez isso. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu 40 dias.
Era sequência de dias. Aparece hoje, aparece amanhã, aparece depois da manhã, até se dá 40 dias. E todos viam. E é interessante porque no último dia é visto por muitos. É visto por muitos. Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele, em alguns momentos, ele continuou pregando o Evangelho. Ele fez isso de forma detalhada. Quando você lê ali o Evangelho de Lucas, você vê que depois da sua ascensão, depois da sua ressurreição, ele apareceu, inclusive ele apareceu para aqueles irmãos que iam para Emaús, e o Senhor Jesus chegando ali, perguntando, fingindo que não estava ali, não estava sabendo o que estava acontecendo, e dizia: por que vocês estão tristes? E eles perguntam: ué, você é o único que não sabe? Você é o único que não sabe? Você... Eu fico imaginando, na nossa época seria assim: você não tem WhatsApp, você não tem Instagram, você não tem YouTube para você ver o que está acontecendo no mundo. Mas naquele momento não. Mas só que a notícia era conhecida por muitos. Então eu pergunto: você não sabe o que está acontecendo? E eles: não sei não, me explique. E eles começam ali a desabafar. Mas só que o Senhor Jesus, ele responde dizendo: pessoas, né, de pouca fé, honesto, de entendimento. Então alguém respondendo assim, né, e eu fico imaginando como que eles ficaram com isso. Ele sabia, o Senhor Jesus sabia. Para os discípulos que estavam ali no caminho de Emaús, Lucas nos conta que Jesus começou pelo Moisés, a explicação dele sobre o que precisava acontecer. Então, quando ele diz que começou pelo Moisés, ele não chamou Moisés e disse: Moisés, senta aqui, então eu vou repetir o que você falou. Não, ele leu os livros que Moisés escreveu, que são os 5 primeiros livros do Pentateuco. O Senhor Jesus começou do Pentateuco porque a vinda de Cristo, porque Cristo começa ali em Gênesis. A promessa da vinda do Salvador, a promessa da vinda do Libertador começa em Gênesis e vai até Apocalipse. E nós vemos ali o Senhor Jesus explicando, quando ele começa por Moisés, está falando desses 5 livros, Pentateuco. E depois pelos profetas, nós vemos Isaías até Malaquias. Eles falam sobre o servo sofredor, fala sobre o Cristo. E diz que nos Salmos também, o Senhor Jesus foi nos Salmos. Nós vemos ali os Salmos messiânicos, nós vemos ali a declaração: Senhor meu, por que me abandonaste? Você encontra ali nos Salmos. E nesses todos os livros, Jesus disse que falavam sobre Ele, falavam sobre Ele. Então, numa das aparições, Jesus comendo com seus discípulos, ordenou que seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, né, de mim ouviste. E Jerusalém, porque às vezes nós podemos nos perguntar por que tinha que ser ali em Jerusalém, onde os discípulos tinham que pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: esperem aqui, não saiam, não desanimem, fiquem aqui até a vinda do Espírito Santo. Então, Jerusalém foi a cidade que crucificou Jesus, uma cidade que se tornou assassino e crucificou a pessoa que eles esperavam. Eles deveriam esperar para serem revestidos do Espírito Santo e ali receberiam novos idiomas e também facilitaria na missão de pregar para outros povos. Então, havia ali idiomas que eles não falavam. Então, ali, com a vinda do Espírito Santo, os discípulos serão capazes de começar em Jerusalém. Os primeiros que o mataram, eles deveriam ouvir o Evangelho. E aí, depois, esse Evangelho deveria chegar para outros povos. Então, o Espírito Santo colocaria novos idiomas ali nos discípulos. Hoje em dia, nós vemos várias escolas de idioma, porém, tem idiomas que, para aprender, é preciso estar lá, morando com os nativos. Isso leva tempo, e por causa dessa barreira cultural, o missionário tem que se esforçar para aprender o idioma e a cultura do povo, sem a qual, meu irmão, é difícil transmitir o evangelho. É difícil chegar numa cultura que não fala português. Como que você vai pregar? Como você vai pregar para uma cultura enraizada na própria cultura, no seu próprio idioma, se você não aprende o idioma? E
esse processo de aprendizado da cultura e a língua é muito difícil mesmo. Por isso nós precisamos orar. A igreja precisa orar pelos missionários que estão se mudando para essas culturas, para aprender a língua, porque não é fácil. Para você aprender a cultura, aprender a língua e começar a ensinar e começar a traduzir as escrituras, ou então fazer lições na língua, isso leva anos e infelizmente, a igreja também não tem paciência quando o missionário tem que passar por tudo isso e logo mete pressão no missionário e diz: Olha, nós queremos ver os frutos. E o missionário mesmo dizendo: Olha, não é agora, eu estou aprendendo a língua, estou aprendendo a cultura, espere mais um pouco. E por causa da pressão, o missionário acaba pregando usando o intérprete ou então sair do campo porque a pressão é maior. E infelizmente, acaba não pregando o evangelho. Então, quando nós enviamos pessoas para ir numa cultura diferente, devemos entender que eles precisam aprender a língua, eles precisam aprender a cultura, para que eles não criam sincretismo. Sincretismo é o que? Mistura de várias crenças. E eles vão pensar que Jesus, que o missionário está pregando, é talvez aquela crença que eles tinham de um redentor, porque cada cultura tem ali alguma história de redenção, ou um pássaro que um dia esteve aqui e se foi porque não ficou satisfeito com o povo, mas um dia ele voltará assim que o povo se colocar no lugar. E eles vão pensar que é isso. Então, se você não aprende a cultura, aprender essas histórias, como você vai saber que eles entenderam o que você está falando? Então, a importância, a necessidade de aprender a língua e a cultura. E graças a Deus, os discípulos não precisaram ali, eles foram cheios, eles foram ali, eles ganharam um novo idioma com a vinda do Espírito Santo. Eu queria que o Espírito Santo me capacitasse na língua do povo onde eu quero evangelizar. Seria bom, porque eu não ia precisar aprender a língua, é só chegar lá e começar a pregar, porque afinal de contas já sei. Porém, eu vou ter que aprender, vou ter que aprender. Mas os primeiros discípulos, eles tiveram esse privilégio para dar ali a base do evangelho e eles foram capacitados para colocar esses fundamentos do evangelho e esse evangelho chegou até nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, no versículo 5, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa foi a recomendação do Senhor Jesus. João mesmo falou: Olha, eu estou batizando com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, né? E ele fala também com fogo, falando sobre o julgamento triste, né, para aqueles que não crerem no Senhor Jesus. Então, com a descida do Espírito Santo, nasceria a igreja por meio do batismo do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo, como que acontece? Antes deste dia, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo. O batismo deles era apenas externo, por meio de água. Faltava ser habitado pelo Espírito Santo. Essa habitação aconteceria em breve, em que o Espírito Santo iria descer. Assim que o Espírito Santo descesse, então eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Hoje, o batismo do Espírito Santo acontece na mesma hora que abrimos a nossa boca e confessamos nossos pecados e cremos em Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E tem aquelas pessoas que dizem que o batismo do Espírito Santo acontece de uma forma separada. Você se converteu, então você precisa ir a algum lugar ser batizado pelo Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, ele habita em nós no mesmo dia que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Aí nós somos cheios do Espírito Santo. Em nós passa a habitar o Espírito Santo. A habitação que acontecia de forma física, lembra que o tabernáculo, onde era a habitação de Deus, agora está em nós, queridos irmãos. Você é a habitação do Espírito Santo. Paulo fala muito sobre isso, que nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em um lugar, ele habita em nós. Agora ele habita em nós. Então ali, quando nós cremos no que o Senhor Jesus fez na cruz, entendemos por que tem que fazer aquilo, se descobrimos que foi por causa do amor a nós. E ele quis nos tirar do império das trevas para o seu reino.
E nós entendemos isso e nós confessamos nossos pecados e aceitamos esse plano. No mesmo instante, nós somos ali revestidos do poder do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Naquele dia, no Pentecoste, né, seria diferente, né, porque era o começo da igreja. O batismo que João Batista realizou era apenas uma identificação com o Messias. E a descida do Espírito Santo, queridos irmãos, autenticou, selou, carimbou. Sabe quando alguém já tem essa experiência de ir para você viajando para algum lugar e seu passaporte é carimbado, você ouve aquele barulho de que, olha, pode seguir. Então, a descida do Espírito Santo selou, carimbou, né, a salvação deles. Então, esse aqui é o batismo do Espírito Santo. Então, aqui eu não tenho pretensão, não tenho objetivo de desenvolver a doutrina do Espírito Santo, e o que nos levaria mais tempo. Então, hoje temos o Espírito Santo, que nos falta é coragem para sair pregando. Né? Na verdade, não diria coragem, mas sim a obediência, a ordem. Então, o Senhor nos deu o Espírito Santo e agora nós precisamos fazer o quê? Precisamos pregar, precisamos seguir à frente, precisamos ir para fazer o que Deus nos manda. Porque, afinal de contas, o Senhor Jesus não nos dá o Espírito Santo para ficarmos relaxados. Não, nós veremos nessa carta que quando a igreja recebeu o Espírito Santo foi para testemunhar. Então, uma igreja com o Espírito Santo foi chamada para testemunhar. O propósito é testemunhar quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, claro, tem aquelas pessoas que não querem testemunhar. É desobediência. Infelizmente, estamos desobedecendo, mas o propósito pelo qual nós fomos dados o Espírito Santo é para testemunhar, nos ajudar, porque nós mesmos não temos capacidades para pregar o Evangelho, nós mesmos não temos recursos para pregar o Evangelho, mas no poder do Espírito Santo, sim, nós podemos. Então, vamos, igreja, vamos pregar o Evangelho. Indo para o versículo 6, vamos para o versículo 6, 7, diz, portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Versículo 7, e ele disse, não pertence a vós saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O versículo diz que então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor, será este o tempo em que irá restaurar o reino a Israel? O Senhor Jesus respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai revelou para a sua exclusiva autoridade. Os discípulos, pelo visto aqui, não entenderam muito bem o plano do Mestre. Eles queriam que Jesus estabelecesse o seu reino logo. Para eles, a tarefa de pregar não era tão essencial, né? Não é diferente com a igreja hoje, né? Alguns pensam, mas pregar, vamos deixar quando eu aposentar, vou pregar o Evangelho. Ou então vamos deixar para último plano. E, na verdade, a pregação do Evangelho tem ocupado na nossa agenda como tarefa última. Quando você pega a agenda de todos os crentes, você vê ali a pregação no último. Ou então não tem na agenda deles, não tem onde diz, então pregarei o Evangelho nesse dia. Não tem isso. Interessante, né? Quando nós olhamos hoje, podemos até criticar para esses discípulos, porque eles estavam concentrados no reino do que pregar. Será que nós somos diferentes deles? Nós somos diferentes deles? Com certeza não. Nada muda. É a mesma coisa que acontece conosco quando ouvimos sobre a compaixão, lembra a compaixão de Jesus para com os perdidos, os povos indígenas que moram sem Jesus, a África sendo tomada pelo islamismo, a Europa fechando suas igrejas, islamismo tomando conta, igrejas perseguidas, lugares sem presença missionária, e a lista poderá seguir. E em algum momento isso mexeu conosco. Essa realidade mexeu com você ou mexe com você? Muda alguma coisa se eu ter essas informações? Então não tem diferença entre nós e aqueles discípulos. Eles queriam que o reino viesse logo e acabasse. Quem não ouviu estava perdido. E quem ouviu. Não é o que alguns falam hoje,
Mas eu não preciso ir lá para pregar. Se eles não ouviram, então que eles morram. O importante é que eu já ouvi. Ah, meus irmãos, estamos enganados. Essa não é a mente do Senhor Jesus. E também, com certeza, não, né? E também, eu estou dizendo com certeza não, porque não era a mente do Senhor Jesus. Não era. Não era. Então, ali no começo, eles estavam preocupados, né, com o reino, o que eles queriam que o reino viesse logo e estava tudo feito. Eles queriam que Jesus viesse com seu reino e não sei se eles sabiam que para isso acontecer, Deus teria que começar agora o tempo de tribulação. Não sei se vocês estão sabendo. Se o reino viesse, o que ia acontecer depois? É para aqueles que não quereram, iam sofrer. E para aqueles crentes que desejam a vinda de Cristo agora, o que vai acontecer? A tribulação. A sua família não foi salva. Se não foi salva, vai ter que passar pela tribulação. E a minha também, infelizmente, não foi salva. Vai ter que passar pela tribulação. E nós vemos que o Senhor deseja a salvação de todos. O Senhor deseja a salvação de todos. E essa é a visão que nós temos hoje. Essa é a visão que nós temos hoje. Infelizmente. Quando o Senhor Jesus responde, ele diz o seguinte, ele interrompe o assunto dizendo que era para eles, além de ficarem ali desejando o reino que viesse tão logo, eles tinham uma missão. A coisa mais essencial era a pregação do Evangelho no mundo inteiro, que seria iniciado pela descida do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse, olha, não é da vossa conta. Não é da vossa conta saberem se vai ser hoje o reino ou não, se vai ser dado a Israel. Na verdade, a vossa missão é pregar o Evangelho. Vão e preguem o Evangelho e parem de ficarem preocupados com o reino. Porque tem muita gente que não teve essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, vão e preguem. E no versículo 8, e ali Lucas nos explica a ordem, mais uma vez, do Senhor Jesus. Ele diz que então, no versículo 8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. E você vê ali, Jesus levou a atenção dos discípulos para uma causa maior, a de levar o Evangelho para lugares que ainda não eram conhecidos. Porém, essa tarefa seria feita com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ele daria aos discípulos força para não ter medo, coragem para continuar. Os limites seriam começando de Jerusalém, assim eles deveriam ir para a Judeia, e depois ir para Samaria, e então os confins da terra. O convite de Jesus é, a igreja quer viver isso? É uma reflexão. Não foi um pedido, não foi um pedido que Jesus colocou sobre os discípulos, mas sim uma ordem. E o que se deve fazer com uma ordem é obediência. Né? Então, o convite do Senhor Jesus é para que a igreja cumpra essa ordem. Então, Deus guardou o dia específico para vir buscar a sua igreja. A preocupação no momento é levar o Evangelho. Vamos ler o versículo 9. Versículo 9 até 11 diz assim, e falando estas coisas, vendo-os, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Então ali, depois que o Senhor dá a ordem, olha, parem de questionar sobre o reino e vão e preguem. E coloca uma ordem, pregue o Evangelho. Essa é a causa maior. Então, depois disso, o Senhor Jesus ele foi ao céu, foi levado ao céu. Então, não sei se eles ficaram felizes com a resposta dele, porque não satisfez a resposta deles, e ele lhes apresenta a causa, a pregação do Evangelho, e então ele vai ao céu. Então ali nós vemos, né, que Deus guardou o dia que ele vai buscar a sua igreja, e ele diz que, olha, qualquer dia eu voltarei. Então, enquanto eu não volto, vocês fazem o quê? Você tem um trabalho. E a igreja hoje tem um trabalho, tem uma missão para fazer. Jesus fez a igreja para um dia morar com ele. Mas antes deste grande dia, glorioso, né? Grande e glorioso dia,
Ele nos ordena que levemos o Evangelho para o mundo inteiro. Se a igreja criasse seus filhos, tendo em vista a missão de alcançar o mundo, com certeza o mundo inteiro teria ouvido o Evangelho. Infelizmente, até os crentes estão lutando para ver seus filhos bem-sucedidos nesta vida, neste mundo, e nunca se esforçam para ver seus filhos na obra. Mas Jesus nos chama a fazermos diferentes, queridos irmãos. Queridos irmãos, era para relembrar a missão da igreja, né? Relembrando a tarefa da igreja. Então, que Deus abençoe. Essa é a tarefa da igreja. Queridos irmãos, o mundo precisa ouvir do Evangelho. Eles precisam saber. Deus abençoe.